Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Na aula de hoje eu vou voltar um pouquinho atrás, um pouquinho antes daquele início de intensidade, das estratégias que eu passei para você já ir aumentando a intensidade dos relacionamentos. Eu vou um pouquinho antes, um pouquinho atrás, já considerando aquela hipótese de que você vai começar esse relacionamento de forma presencial. Quando você vai começar de forma presencial, você está considerando já aqueles 4 pontos da fórmula da amizade, que é a proximidade, frequência, duração e intensidade. Entretanto, quando você vai iniciar essa intensidade, como é que você faz para iniciar a intensidade? Talvez você já está no mesmo ambiente que aquela pessoa, talvez você já frequenta no mesmo nível de frequência dela e passa o tempo de duração ali dentro daquele espaço, só que você não sabe como abordar essa pessoa. Para isso você precisa parecer familiar, você precisa observar alguns aspectos que eu vou te explicar nessa aula de hoje. O primeiro aspecto que eu quero que você note nessa pessoa é como essa pessoa costuma se vestir. Qual é o estilo de vestimenta dessa pessoa? Ela se veste de uma forma mais casual, de uma forma mais clássica, de uma forma mais social? Como é que essa pessoa costuma se vestir? Se você utilizar um estilo de roupa parecido com o daquela pessoa, você vai parecer mais semelhante, mais similar àquela pessoa. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma viagem e fui conhecer uma galera de surf lá no Guarujá, no estado de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu percebi que aquela galera utilizava ali tênis de skatistas e umas meias na canela, todas cheias de coisa, umas meias com desenhos, com flor, com um monte de coisa na meia ali, umas meias super estilosas, né? Desenhos ali de animações. E eu achei aquilo ali super bacana. Por quê? Porque na minha cidade, no meio dos meus amigos, não era comum esse tipo de utilização de meias. Eu achei aquele negócio muito bacana. Então eles usavam esse estilo de bermuda, esse estilo de meia, tênis de skatista, umas camisetas descoladas também, mais largas. Não era camiseta polo, justinha, nada disso. Eram camisetas mais largas. Por quê? Porque aquele ali é o estilo do surf. Quais eram as marcas que eles costumavam utilizar ali? Eles usavam Hurley, Quicksilver, Vans, né? Marcas que têm a ver com o surf. São marcas que vendem coisas para o surf, Billabong. Então, eu notei aquilo ali e vi que também eles usavam bonés assim de aba reta, né? E eu achei aquilo muito massa. Só que no meu ambiente, eu não estava acostumado com aquele estilo de roupa, não estava acostumado com aquele estilo de me vestir. Portanto, eu estava lá, mas eu não tinha uma bermuda daquele estilo, eu não tinha uma meia daquele estilo, uma camiseta daquele estilo e etc. Não tinha. Só que eu fiquei ali por alguns dias dentro de um ambiente que quase todas as pessoas estavam ali vestindo daquela maneira. Eu achei tão legal, eu tive uma experiência tão incrível naquele espaço ali, aprendendo a surfar, estando no ambiente com eles ali o tempo todo, respirando surf, assistindo o Campeonato Mundial de Surf, aquela coisa toda. É a vibe do surf o dia inteiro, 24 horas por dia, pensando e vivendo o surf. Eu achei tão bacana aquilo ali, que quando eu voltei, eu tava tanto naquela vibe do surf, que no primeiro momento que eu fui ter a oportunidade de comprar uma roupa, eu comprei roupas parecidas. Eu comprei acho que umas 5 ou 6 meias na canela, todas cheias de desenho, um monte de coisa. Comprei um boné de aba reta também, da Vans, comprei tênis da Vans de skatista, e aí eu fiquei mais parecido com aquela galera lá. Uma outra oportunidade que eu estive presente com eles, eu já estava mais a caráter, parecendo mais semelhante. É claro que desse modo você não vai se destacar, você não vai ser ali o astro da multidão com uma roupa, nossa, o que é esse cara? Eu percebo que ele não pertence a esse grupo. Pelo contrário, as pessoas quando te olharem, elas vão perceber que você pertence àquele grupo. Essa mesma lógica acontece quando você vai construir um relacionamento com alguém. Você olha para aquela pessoa, observa o estilo de roupa que ela usa. Por exemplo, você sabe que o fulano de tal frequenta o café tal todos os dias. E você percebe o horário que ele vai lá. Todo dia você começa a ir naquele horário. Aí você percebe o tipo de calçado que ele usa, o tipo de calça, o tipo de camisa. E aí se você ia de um jeito totalmente descolado, começa a colocar uma roupa mais parecida com ele. Por quê? Isso é uma técnica de espelhamento, que é o que eu vou dizer para vocês nessa aula. Espelhamento e rapport. Então, você vai trabalhar a sua autoimagem de acordo com o ambiente que você quer se inserir e com as pessoas com quem você quer se relacionar. Legal? Você não vai num evento business que todas as pessoas vão estar lá super bem vestidas,
talvez com blazers, talvez com ternos, com gravatas, super bem vestidas, de forma clássica, o estilo de cabelo, o estilo de usar barba, por exemplo, todo descolado com a roupa do surf que eu falei agora. Por quê? Porque não condiz. Do mesmo modo que eu também não vou chegar no meio da galera do surf lá, que estão vivendo o dia a dia da praia e do surf, com um terno, com paletó. Por quê? Porque não condiz. Então, utilizar a estratégia de espelhamento e rapport começa com a construção da sua autoimagem, estando ela de acordo com a imagem da pessoa com quem você quer criar seu relacionamento. Aí, no momento da proximidade e no início da frequência, você observou o estilo de roupa que aquela pessoa usa. Você começa a utilizar roupas um pouco mais parecidas. Para quê? Quando você passar perto daquela pessoa, quando ela te olhar, ela perceber que existe entre vocês uma certa semelhança. Legal? Talvez ela vai olhar o calçado e falar, nossa, que calçado legal. Por quê? Porque é o estilo que ela gosta. Talvez é um calçado que ela também tem e ela olha para você e fala assim, nossa, eu tenho um calçado igual a esse, ou uma camisa igual a essa. E aí você já despertou mais facilmente a atenção dessa pessoa por causa da semelhança. Se você estiver assistindo com alguma coisa para anotar, anota essa palavra, semelhança. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade de encontrar padrões. O nosso cérebro é preparado para isso, ele é preparado para encontrar padrões, para decifrar padrões. Então, quando a gente encontra uma semelhança, é muito fácil de identificar. Muito fácil de identificar. Você olhou uma semelhança, você vai identificar essa semelhança. Então, esse seria um primeiro passo para um possível espelhamento, para uma possível construção de rapport. Então, quando eu falo desse aspecto, eu quero prosseguir dizendo que existem outras coisas que você vai também utilizar dentro do rapport, que são as expressões corporais, entonação de voz, velocidade da fala. Anote esses 3 pontos também. Posição corporal, entonação de voz e velocidade da fala. Olhando para a expressão corporal daquela pessoa, talvez você veja ela sentada na mesa, talvez assim, ó, na mesa, olhando para alguma coisa embaixo e tal, e você está observando essa pessoa com os braços cruzados dessa maneira. Faça questão de estar num local que ela consiga perceber a sua presença, ela consiga perceber que você está ali. Espere alguns segundos após você ter visto ela assim. Depois que você esperou alguns segundos, você também se coloca nessa mesma posição, fazendo o quê? Um espelhamento, se colocando exatamente igual essa pessoa está, fazendo exatamente a mesma posição corporal dela. Isso também, inconscientemente, vai trazer a sensação de semelhança, a sensação de padrão, a sensação de que essa pessoa é igual a mim, essa pessoa é alguém com quem eu posso me relacionar. Legal? Então, observou essa expressão corporal, você foi lá e fez isso também. Aí você reparou que, por exemplo, essa pessoa sentou um pouco mais à vontade na cadeira assim e cruzou as pernas. Você vai lá, o que você faz na sequência? Esperou alguns segundinhos, você vai lá e também cruza as pernas. Legal? Assim, você vai estar fazendo esse espelhamento. O que você não vai fazer no espelhamento? Você não vai imitar a pessoa como se fosse uma sombra, né? Não é a brincadeira da sombra. Ah, a pessoa coçou a cabeça, eu vou lá e coço a cabeça também. A pessoa mexeu no celular, não. Você não vai fazer sombra. Não é repetir todos os movimentos da pessoa, mas é perceber a posição corporal e o modo como ela para depois de ter feito algum movimento. Percebeu a diferença? Não é ela em movimento, é depois que ela para o movimento e se coloca numa posição corporal. Você espelha, você faz exatamente aquela mesma posição corporal. Vamos supor que daqui a pouco ela pegou e parou assim, ó. Parou assim. Você também, esperando alguns segundos, vai lá e para assim. Nesse primeiro momento, procure não ter contato visual, olho no olho, para não dar o nível de consciência que essa pessoa não reparou. Acredite, você vai estar fazendo isso conscientemente, mas essa pessoa não percebeu. Confie em mim, ela não percebeu que você está fazendo isso. Claro, se você fizer de modo discreto. Esperou alguns segundos, sem fazer contato olho no olho, faça também essa posição. Inconscientemente, essa pessoa vai começar a se conectar com você. Quando você vai perceber que essa pessoa de fato se conectou? Quando você conscientemente alterar o seu movimento, alterar a sua postura corporal e ela te imitar. Ela vai fazer isso sem perceber. Quando ela te imitar, quando ela passar a fazer aquilo que você estava fazendo, vamos supor, você estava assim e ela continua assim. Aí você conscientemente muda e volta para aquela posição assim, com o braço cruzado em cima da mesa. Você fica de olho, espera alguns segundos e vê se ela vai copiar o seu movimento.
Se ela copiar o seu movimento, é porque você já se conectou com ela. Ela já está ligada em você por causa desses movimentos corporais semelhantes. É o momento que a partir daí você pode sim ter um contato visual olho no olho e falar: bom dia, tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? E pronto. Você já quebrou o gelo, já quebrou aquela barreira. É show de bola fazer dessa maneira. Vamos supor que você esteja citando uma outra hipótese agora, tá? Você já esteja numa fase de começar o relacionamento com essa pessoa e já esteja quebrado aquela barreira inicial, que você já pode conversar, já pode ter um diálogo. Também funciona, também é importante você fazer isso. Inclusive, quando for a sua vez de falar, se você for uma pessoa um pouco acanhada, um pouco tímida, vai facilitar para você, inclusive, espelhar o movimento dela. Você vai se sentir mais confortável. Do mesmo modo que essa pessoa se sente confortável quando você espelha o movimento dela, se você for uma pessoa acanhada e espelhar conscientemente a posição corporal dessa pessoa, você também vai se sentir mais à vontade para se expressar. E aí é bacana que, dentro do diálogo, você também pratique isso. Pratique as técnicas de espelhamento e rapport. Dentro do diálogo, você também vai praticar as outras duas coisas que eu disse: entonação de voz e velocidade da fala. Entonação de voz, velocidade da fala. Eu, naturalmente, falo muito rápido. Aqui nos vídeos, eu me policio bastante para gravar de um modo que seja claro, que tenha uma dicção boa, que você consiga entender o que eu estou falando. Mas naturalmente no meu dia a dia eu falo assim, eu converso assim com todo mundo, com meus amigos, engulo palavra, engulo letra. Por quê? Porque esse é o meu jeito de falar. Aprendi a falar assim em casa, eu converso assim com meus irmãos, com meu pai, todo mundo fala assim rapidinho lá. Entendeu? Mas durante o vídeo, conforme eu estou gravando e eu quero introduzir em você uma mensagem, introduzir em você um pensamento, eu estou falando numa entonação que seja de mais fácil entendimento. O ideal é que você perceba, depois de ter feito aquelas primeiras perguntas dentro dessa conversa, qual é a velocidade da fala dessa pessoa. Qual é a entonação? Ela fala um pouco mais baixo, ela fala um pouco mais alto, ela fala mais cantado ou menos cantado. Procure fazer isso. Observar todas essas características da fala daquela pessoa. Sutilmente, comece a mudar o seu jeito de falar para ficar mais parecido com o dela. Sutilmente. Por que sutilmente? Porque às vezes você é uma pessoa que fala devagarzinho, assim, naturalmente você é assim. E aí eu tô falando rapidinho do meu jeito que eu converso normalmente no dia a dia com as pessoas. E aí você tentar falar rapidinho igual você não vai conseguir. Aí não vai ficar bom, vou perguntar, pô, esse cara tá me sacaneando, tá me imitando. Então, você não pode cair nessa também. É importante que você perceba essa entonação, perceba essa velocidade e sutilmente você vá mudando a sua para ficar semelhante, não exatamente igual como se estivesse imitando, mas para se conectar naquela mesma frequência de fala que aquela pessoa está exercendo para com você. Show de bola? Então, o que eu falei aqui? Eu falei sobre a expressão corporal. A pessoa parou a expressão corporal dela de uma maneira, você vai dar alguns segundinhos, sutilmente copie aquela expressão corporal. A pessoa mudou a expressão corporal, dá alguns segundinhos, sutilmente, copie novamente a expressão corporal dela. Enquanto ela fala, perceba a entonação e a velocidade da fala. Notou essas duas coisas? Comece a mudar a sua fala também para falar mais parecido com ela. Outra coisa que é importante você não fazer também. Às vezes você está falando com uma pessoa que tem um sotaque diferente do seu. Você não vai copiar o sotaque dessa pessoa, pelo amor de Deus, tá bom? Vai parecer inadequado, vai parecer inconveniente, e não é isso, não é disso que se trata essa questão de voz que eu estou falando. É apenas entonação e velocidade, não as figuras linguísticas e nem mesmo o sotaque. E aí, o que eu quero que fique também explícito para você aqui? Que quando você utilizar essa estratégia de espelhamento, a pessoa que está se comunicando com você vai se sentir à vontade. Você também vai se sentir à vontade. Outra coisa que você pode utilizar para crescer mais e mais esse diálogo. Se você tem um vocabulário muito culto, de muita leitura, de utilizar palavras difíceis para falar, e você está conversando com uma pessoa simples, que não tem tanto conhecimento quanto que você tem, não tem um vocabulário tão vasto quanto o seu, utilize palavras simples. Fale de um modo que essa pessoa consiga entender. A simplicidade é uma das melhores estratégias para a sua comunicação. Você falar de forma simples e direta, de uma maneira que todo mundo possa entender. Isso é fundamental.
Então, utilizou também essa estratégia dentro da sua comunicação, você vai conseguir construir mais essa intensidade. Partindo daquele primeiro momento que você ainda não tinha relacionamento nenhum com aquela pessoa, você vai primeiro fazer o espelhamento corporal, depois um contato visual, depois um bom dia, depois como vai, depois qual é o seu nome. E aí olha só que interessante, depois que você descobriu o nome dessa pessoa, na próxima vez que você estiver no mesmo ambiente que ela, você já vai dar um passo adiante nessa intensidade. Tô fazendo beabá, galera, para você criar relacionamento com quem você quiser, legal? Você sabendo o nome daquela pessoa, quando você chegar no mesmo ambiente que ela, você já quebrou aquela barreira do olho no olho, já quebrou a barreira ali do rapport, do bom dia, você vai falar, ô fulano, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Chamando a pessoa pelo nome. Por quê? Porque o seu nome é o som mais bonito de se ouvir, é o som que você mais gosta, é o som pelo qual você mais é apaixonado. Você pode estar num ambiente cheio de gente, um monte de gente falando um monte de coisa ao mesmo tempo, aquele barulho, aquele ruído, e de repente ali no meio do bolo, alguém falou seu nome, ô João, ou então ô Tiago, ô fulano, ô Beltrano. Quando você ouviu o seu nome, meu amigo, eu tenho certeza que você vai parar e falar assim, opa, alguém me chamou, quem tá me chamando? Você vai olhar, por quê? Porque seu ouvido foi preparado, seu cérebro foi preparado para registrar essa informação do seu nome. E estar 100% atento a essa informação do seu nome. Ele recebe, ele grava essa informação, ele pega na hora, você chama a atenção da pessoa quando você chama ela pelo nome. Portanto, descobrir o nome de alguém, você vai chamar essa pessoa pelo nome, ela vai amar quando você chamar ela pelo nome. Aqui no meu prédio, eu sei o nome de todos os porteiros do prédio. Então chegou, ô Michel, tudo bem? Ô Matheus, tudo bem? Ô Guilherme, tudo bem? Eu chamo eles pelo nome. Entendeu? Tem o Ricardo, tem o Carlão, eu chamo eles pelo nome. Por quê? Porque eles gostam de ouvir o nome. Entenderam? Quando eu chego num restaurante que eu vou frequentar mais que uma vez, eu pergunto o nome do garçom, eu pergunto o nome da garçonete, do gerente. Por quê? Porque quando eu chegar lá, eu vou falar bom dia e o nome da pessoa. No restaurante que eu costumo almoçar, tem uma garçonete que chama Janaína. As pessoas chamam ela de Jana. Então eu chego lá, bom dia, Jana, boa tarde, né? Dependendo do horário. Tem um garçom que chama Ronaldo, fala, boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Então, eu chamo essa pessoa pelo nome. Legal? É muito importante você dar a importância devida a isso. Chamar a pessoa pelo nome. Recapitulando rapidinho aí. No momento que você ainda não tinha relacionamento, fez o rapport, fez espelhamento, conseguiu conectar essa pessoa no seu espelhamento, olhou no olho, deu ali uma palavra introdutória de cumprimento. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Jóia e tal? Beleza, tranquilo. Num segundo momento, descobriu o nome dessa pessoa. Descobriu o nome, você começa a chamar pelo nome. Ô fulano, tudo bem? E repare também se há oportunidade de você utilizar uma abreviação, alguma coisa que seja nítido, né? Por exemplo, Janaína, Jana, Luísa, Lu, e aí você, Guilherme, Gui, né? Você pode utilizar essa abreviação, por quê? Não no primeiro momento, mas no segundo momento. Num segundo momento, você utilizar essa abreviação, você já vai dar a sensação para essa pessoa de um certo grau de intimidade. Você está aumentando o nível da intensidade. Observe, pessoal. Eu não estou falando para você chegar no ambiente que a pessoa está lá pela primeira vez, olhar no olho dela, falar bom dia, perguntar qual é o nome dela, porque vai ser esquisito. Entendeu? Vai ser esquisito. Agora você vai no café uma vez, a pessoa está lá. Você não faz contato olho no olho. Você vai uma segunda vez, ela tá lá. Você vai uma terceira vez com uma roupa semelhante, senta perto, ela notou a sua presença. Você vai uma quarta vez, faz ali o rapport, faz ali o espelhamento corporal, ela notou, ela se conectou com você. Você vai uma quinta vez, vocês se viram, olhou no olho, falou um bom dia, um tudo bem. Você vai uma outra vez, pergunta o nome dessa pessoa. Numa outra vez, você chama essa pessoa pelo nome, fala um bom dia, alguma coisa do tipo. Numa terceira vez, numa oitava vez aqui, que eu já estou na oitava vez, né? Tô dando vários exemplos aqui. Você pegou, aprofundou um pouquinho mais. Ô fulano, tudo bem? Rapaz, você viu que hoje tá quente, hoje choveu. Você dá um exemplo, sei lá, falar do tempo. Ainda funciona, galera. Você tá no elevador, ô rapaz, você viu que choveu, né? Funciona. É coisa clichê, mas funciona para começar a criar um diálogo. Depois, pode chamar pela abreviação do nome. Já tá criando ali um relacionamento um pouco mais profundo, entendeu? E aí, com o tempo, você vai construindo mais abertura para conversar com essa pessoa. Para talvez sentar junto para tomar um café,
para talvez falar um pouquinho do seu negócio, ou talvez para chegar ao momento correto ali, oportuno, para você perguntar o que aquela pessoa faz. Ô, e aí fulano, tudo bem? Como é que tá? Rapaz, eu vejo você sempre aqui. O que você faz? Pronto, você já conseguiu uma abertura maior. É diferente de você chegar numa pessoa pela primeira vez ali e falar, ô, e aí, o que você faz? Pô, nada a ver. Você nem conhece a pessoa nunca viu você na vida. Você já chega perguntando isso? Nada a ver, entendeu? Agora, se depois de toda essa construção, proximidade, frequência, duração, intensidade, que vai aumentando a partir de rapport, né, com espelhamento, olho no olho, um bom dia, chamar a pessoa pelo nome, chamar a pessoa pela abreviação, fazer comentários sobre o dia. E aí começar esse relacionamento perguntando depois o que é que essa pessoa faz toda a diferença, entendeu? Por isso que no início dessa aula eu falei que a gente ia abordar situações presenciais. Não estou considerando ali o sistema da rede social, que é aquele outro exemplo que eu dei. Você segue, curte as fotos, faz um comentário, percebe se a pessoa começou a interagir com o seu comentário, se ela já te seguiu de volta, depois interagindo através dos comentários, você pode fazer um comentário no direct, gerar uma conversa ali pelo direct e conseguir mostrar interesse genuíno naquela pessoa. Eu estou agora falando do presencial, né? No presencial você utilizou todas essas estratégias que eu falei nessa aula, aí sim você começa a ideia do aumento da intensidade através do diálogo, em que você vai permanecer fazendo o espelhamento, você vai utilizar as estratégias também de espelhamento da entonação, de voz e velocidade da fala, mesmo nível de vocabulário também é importantíssimo, e aí sim você vai fazer aquelas perguntas estratégicas, perguntas poderosas que você vai fazer para essa pessoa conseguir argumentar, falar naturalmente da vida dela, percebendo em você o interesse em ouvir. Perfeito? Espero que essa aula tenha ficado muito clara para você. Uma aula simples, fácil de entender e que é totalmente aplicável dentro da sua realidade. Fique com Deus e conto com você na próxima aula.